Vou pegar o bonde aí da Tainá, da informação dela, e vou trazer bastidor para vocês, né? Em que clima vai se dar essa conversa Lula-Lira, né? Eu fui conversar hoje com aliados do ex-presidente, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para saber como é que tá o humor dele, o ânimo, com essa lista de pedidos, gente, que ela só cresce. Primeiro, a gente trouxe para vocês aqui confirmando uma informação do site UOL, que Lira havia reivindicado, em troca de 150 votos de deputados que ele disse que estão com ele, né? Ele havia reivindicado a indicação de uma pasta. Conversando depois com outros aliados do ex-presidente Lula, a gente soube que não era só um ministério. Lira havia reivindicado também a condução da Codevasf, que hoje já está sob o comando do Centrão e do PP, e também a indicação de postos para Banco do Brasil e outros bancos regionais. A gente contou isso para vocês ainda ontem. Ou seja, a fome é muito grande. A fome é tão grande que Lira acabou irritando integrantes do próprio Centrão, desses partidos que ele diz representar pedaços das bancadas. Os líderes, os dirigentes desses partidos falaram: não, você não vai falar do voto de um deputado que é meu sem consultar, sem saber se eu estou ok com isso. Isso está beneficiando muito uma pessoa, você, não necessariamente o meu partido. Então, por isso, a PEC chegou no ponto em que chegou ontem de não conseguir avançar também, não só pelo orçamento secreto. Lula, olhando toda a bagunça de fora, começou a manifestar irritação. E é isso que eu trago agora para vocês. O PT, uma ala do PT, em especial o PT do Senado, que não é próximo de Lira, ou da Câmara eu vou pontuar essa diferença aqui para vocês. O PT do Senado está olhando e falando: presidente, não tem fim a lista de demandas, não tem fim. E vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, vai e volta e não está entregando. Aqui no Senado a gente resolveu em 2 dias e entregou com mais de 60 votos, uma votação robusta, a PEC que vai abrir espaço para esses gastos. Por que na Câmara está demorando tanto? É porque falta vontade política. Isso está beirando, abre aspas, foi o que eu ouvi de um integrante do PT, chantagem, fecha aspas. E Lula está pegando um pouco dessa pilha e ficando irritado. É por isso que a Tainá fala em tom de cobrança. É mais do que isso. Lula está tentando já entender quais são os caminhos alternativos. Ontem, mesmo o PT da Câmara, e aí fazendo a diferença, né, que tem quadros muito próximos a Lira, por exemplo, José Guimarães, mesmo esse, diante da irritação de Lula, já foi obrigado a falar: gente, ou vota ou não vota, e aí a gente vai buscar o plano B, que eu apresentei há mais de um mês para vocês, que era a medida provisória, mas agora já tem gente falando em outras formas. Por exemplo, um deputado de um partido de centro, que está na equipe de transição de Lula, disse: presidente, por que é que o senhor está terceirizando para o Lira a busca desses votos? Nós temos braço para tentar conquistar esses votos no varejo. Um outro deputado do PT fala: é muito perigoso. Se o Lira pegar essa operação tentando bypassá-lo, pode ser que o revide seja muito pior. De novo, né? Arthur Lira ganhou um tamanho nessa quadra da política, com o orçamento secreto e o tamanho da bancada que ele montou para ele. E aí, de novo, né? Por que eu digo que o orçamento secreto está intrinsecamente ligado a esse poder que o presidente da Câmara tem? Porque se Lira não tivesse o montante de dinheiro, bilhões de reais, para abastecer aqueles que são mais próximos a ele, ele não teria conseguido arregimentar, apesar das direções partidárias, um grupo de deputados grande o suficiente para fazer diferença em qualquer votação, qualquer que fosse o governo. Então, todas essas questões, elas estão alinhavadas. O fato é que, diante do fastio, do cansaço e da pressa de Lula, o PT e o time que está trabalhando na transição, então deputados do PSD, do PSB, começaram a entender que vão ter de buscar alternativas para ter na manga uma carta, caso, de fato, convencido de que o caminho vai ser esse, o de pressionar até o limite, Lira siga esticando a corda. A ala do Senado já debandou para a ideia de que, se ele estica de lá, a gente estica de cá e dobra a aposta. O governo que chega não pode chegar submetido a uma pressão tão forte de um personagem que foi o grande pilar de sustentação de Jair Bolsonaro, o candidato que foi derrotado por Lula na eleição.